Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Parte para mais um Momento Político dentro do nosso portal RC1. Uma oportunidade para você conhecer alguns candidatos, aqueles que, claro, aceitaram o convite do portal RC1 de estarem aqui esclarecendo algumas dúvidas para nossa população. Dúvidas perguntas essas que foram elaboradas pela equipe de jornalismo aqui da Rádio Cultura Regional, pela equipe do portal RC1, perguntas que vão ao interesse da nossa população. E, claro, é a oportunidade também do candidato trazer as respostas que interessam, sem dúvida nenhuma, a nossa população, já que estamos aí vivendo uma expectativa de eleição agora no mês de outubro para escolher os nossos governantes. E a entrevistada de hoje é a deputada federal, a candidata a deputada federal, Adriana Ventura, que é do Partido Novo. É mais um Momento Político que está só começando. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Adriana Ventura, ela é formada em administração pública. Adriana é empreendedora, mestre e doutora pela FGV, onde é professora de gestão e empreendedorismo. Ela é presidente da Frente Ética contra a Corrupção e à frente da Telesaúde, e atua com destaque em pautas de saúde, educação, melhorias do ambiente, de negócios e combate à corrupção. É a nossa entrevistada de agora, no Momento Político, Adriana Ventura, do Partido Novo. Candidata, muito bom dia, obrigado por ter aceitado esse convite do nosso portal RC1, de estar aqui, principalmente nessa manhã de segunda-feira, para bater um papo com a gente, respondendo algumas questões. Bom dia. Bom dia, Ricardo. É um prazer participar com vocês aqui do Portal RC1. É um prazer estar aqui e falar sobre o que acontece na Câmara e quais são nossos planos para Jaú e região. Candidata, o nosso Momento Político, ele é um quadro que oferece a oportunidade para os candidatos responderem questões elaboradas pelos nossos jornalistas aqui do Portal RC1. E aí na tela vai aparecer um tempinho que a senhora terá para responder as questões. Esse tempo, agora, nesse primeiro bloco, é de 4 minutos para a senhora se apresentar, para falar quem é a senhora, o porquê é candidata, fazer a sua apresentação. 4 minutinhos no nosso Momento Político para a candidata Adriana Ventura, daqui a pouquinho, depois da vinheta. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Atenção na tela, 4 minutinhos. Candidata, quem é a senhora? Bom, muito prazer a todos. Eu sou Adriana Ventura, eu sou deputada federal. Eu fui eleita em 2018, mas antes de ser eleita, eu sou uma mãe, uma esposa, mãe de 2 filhas, inclusive. Sou professora de gestão e empreendedorismo. Eu nasci em São Paulo, capital, estudei no Colégio Católico Jesuíta por toda a minha vida e me formei em administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Olha, eu entrei para a política porque eu estava indignada. Eu estava indignada, decepcionada com o nosso país, e o fato de não ver as coisas acontecendo, melhorando, isso realmente me indignou. O fato de você ver um país tão lindo, tão cheio de recursos e sempre andando para trás, começou a me deixar indignada. Eu peguei e falei, ou eu levanto e faço alguma coisa, ou eu mudo de país. E lógico que eu fiquei e falei, vou entrar para a política e vou ajudar alguém a ser eleito. E no meio de tudo isso, ao longo da minha vida, eu sempre fiz muitos amigos. Amigos de escola, eu estava falando das minhas amizades do Colégio São Luís, esse que me deu o olhar para o outro, trabalho voluntário. Na faculdade em si, eu lembro que eu sempre muitos amigos em várias turmas, e o fato de eu ser voluntária numa fundação me levou à conclusão que a única maneira da gente realmente ajudar as pessoas e ajudar para o maior número de pessoas é entrar para a política. Então, eu sou casada com o Cláudio, que é um carioca, que é paulista, está aqui, e eu acho que é engraçado porque ele representa todas as pessoas que vieram para o estado de São Paulo e trabalham no estado de São Paulo. Então, eu brinco que o Cláudio mostra como São Paulo é um estado acolhedor. Todos os municípios de São Paulo, Jaú inclusive.
a gente vê cariocas que são paulistas, cearenses que são paulistas, baianos que são paulistas. Então, isso do estado de São Paulo realmente me agrada. E quando eu me candidatei, as pessoas falavam, por que você vai para a política? Lá só tem bandido. E o fato é que aqueles escândalos de corrupção mexeram muito comigo e fizeram com que eu realmente quisesse para a política. No Congresso Nacional, eu fiz muitas coisas, eu participei de várias comissões, eu sou vice-líder do Partido Novo na Câmara, presido 2 frentes parlamentares, recebi vários reconhecimentos pelo meu trabalho. Fui reconhecida como melhor deputada do ranking dos políticos nos últimos anos, sou 5 estrelas em transparência pelo Congresso em Foco, sou 5 estrelas no Legisla Brasil, e recebi alguns prêmios de liberdade, de luta pela liberdade e pela digitalização. Tenho 100% de presença, economizei 6 milhões de reais dos cofres públicos só no meu gabinete e abri mão de todos os meus privilégios. Reembolso, apartamento funcional, auxílio moradia. Então, é muito trabalho. Aprovei 4 leis, entre eles a lei da telemedicina e várias outras leis de educação essencial, leis que promovem transparência e lei que duplica as penas dos crimes de corrupção. Ricardo, eu não estou vendo o tempo. Estou vendo o tempo agora. Agora eu achei meu tempo aqui. Então, e é muito importante que eu continue o meu trabalho. Então, eu agradeço muito o fato de estar aqui e poder conversar com o município de Jaú. Eu estive aí em Jaú recentemente, né? Eu tenho, inclusive, o doutor Paulo Miras, que é daí de Jaú. Ele é médico, ele nasceu aí, a mãe dele tinha loja de sapatos aí. Nós temos um comitê aí na Avenida de Jaú e é muito importante a gente continuar esse trabalho. Ele na Assembleia e eu lá na Câmara Federal. Eu queria pedir que vocês me pesquisem, que vocês me conheçam e conheçam também o trabalho do doutor Paulo Miras. Bom, candidata a deputada federal, Adriana Ventura, é do Partido Novo. E agora nós vamos dar o tempo de 3 minutos para ela responder algumas questões que foram elaboradas pela equipe de jornalismo aqui da Rádio Cultura e também do nosso portal RC1. E este é o nosso Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidato, o tempinho vai ficar na tela e a senhora tem aí 3 minutos para responder esta pergunta. A senhora é favorável à alteração da distribuição da receita tributária? Porque no atual pacto federativo, hoje nós vemos que 60% ficam para a esfera federal, 23% vem para o Estado e apenas 17% para os municípios. O que a senhora pensa a respeito disso? Olha, Ricardo, nós temos que discutir urgentemente a mudança dessas regras. Então, eu sou super a favor da alteração dessas regras. Por quê? Quando você viu a Constituição Federal de 1988, ela deu responsabilidades para os municípios, para os estados e para a União. Mas o fato é que nós, inclusive, do estado de São Paulo, né, e dos municípios de São Paulo, como, por exemplo, Jaú, nós mandamos todo o nosso dinheiro para a União, para o governo. Para o governo federal. E ele repassa para os municípios. Só para a gente ter ideia, os últimos dados, os estados e os municípios mandam e pagam para a União mais ou menos 538 bilhões por ano. E sabe quanto nós recebemos de volta? Mais ou menos 47 bilhões. Então, quer dizer que a gente paga 10 vezes mais do que recebe. Então, olha só que coisa absurda. A gente até, do Partido Novo, a gente é muito crítico em relação à emenda parlamentar. Quando a gente fala de emenda parlamentar, a gente fala assim, é um dinheiro que não deveria sair do município. O dinheiro que é feito em Jaú, tudo que Jaú produz, não deveria ir tudo para a União e depois o que a gente vê? Os hospitais, a Santa Casa, né, o Hospital Amaral Carvalho, o Teresa Perlatti e outros assim, terem que buscar recursos da União e vão lá pedir para deputado para voltar. Então, o que a gente vê? A gente precisa realmente de um trabalho um trabalho sério para que o dinheiro fique no município e o dinheiro fique no Estado. Sem contar que o gestor da ponta, seja o prefeito e o governador, eles ficam sem liberdade discricionária, não tem liberdade para investir. Vamos pensar que 60% dos gastos, né, de todos os recursos, são feitos com
despesas já fixas. A gente vê salários de folha. Então, a gente tem que rediscutir, sim, o Pacto Federativo, a gente tem que rediscutir, sim, a reforma tributária, a gente tem que fazer com que o dinheiro do município fique no município, o dinheiro do Estado fique do Estado. Além do mais, tem uma outra discussão que eu acho que não vai dar tempo de fazer hoje, é que o Estado de São Paulo ele é muito prejudicado nas distribuições, de maneira geral. Não só por causa da subrepresentatividade, né? Não estou só falando de Jaú, que não tem um deputado da região, mas eu estou falando também que nós deveríamos ter 115 deputados federais, o Estado de São Paulo tem 70 deputados federais e 3 senadores. É um absurdo essa subrepresentatividade, enquanto outros estados que deveriam ter um deputado federal, tem 8. Então, a gente também tem que ter coragem de levar essas discussões para lá. Porque o Estado de São Paulo, que produz, a gente brinca, carro-chefe do Brasil, veja a U aí, né, com essa indústria calçadista e tudo que tem de riqueza, a gente perde isso. Oh, acabou meu tempo. Pode concluir, candidata, pode concluir. Não, obrigada. Então, assim, a gente realmente precisa discutir de forma madura essa distorção, porque o cidadão brasileiro, qualquer que seja ele, tem os mesmos direitos, tem os mesmos deveres. Então, o Estado de São Paulo, o município de Jaú, nós não podemos ser prejudicados. Candidata a deputada federal, ela é Adriana Ventura, do Partido Novo, está no nosso momento político. Candidata, o que a senhora, por exemplo, nós vivemos aqui na cidade de Dois Córregos, e nós somos privilegiados porque nós estamos praticamente no centro do estado de São Paulo. E o que a nossa região poderá esperar da sua atuação, caso seja eleita, dentro do Congresso para o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa região? Bom, primeira coisa, é muito natural. Eu sou professora de gestão e empreendedorismo na Fundação Getúlio Vargas, então eu já brigo por uma melhoria do ambiente econômico de uma forma muito natural. Eu já sou uma reformista por natureza, então eu quero discutir sim todas as reformas e tudo que facilite e desburocratize o empreendedor, quem gera emprego, quem gera riqueza, porque hoje o que a gente vê, nós precisamos de emprego, nós precisamos de comida na mesa. E aí, no caso de Jaú especificamente, né, a gente vê a indústria do calçado tão pujante que está perdendo mercado por essa falta de competitividade. A gente sabe que em Jaú, antes nós tínhamos 350 indústrias calçadistas que representavam 15 mil empregos diretos. Hoje nós temos mais ou menos 175 que geram 4 mil empregos. Então, o que a gente precisa trabalhar nesse ambiente de negócio para deixar competitivo? A outra coisa também que eu vejo, até porque eu estou na área da saúde também, na Câmara dos Deputados, é que a gente vê que aí tem excelentes hospitais, eu já até falei do Amaral Carvalho, a Santa Casa de Jaú, que está com muita dificuldade, Tereza Perlage, todos ficam sofrendo no dia a dia para manter esse atendimento. Como fazer com que eles tenham dinheiro para o seu custeio? Né? A gente vê coisas que são feitas e não é dado o devido respaldo para os hospitais, no caso. E outra coisa também que eu acho importante a gente falar, eu destinei para Jaú uma emenda específica que é de uma usina móvel reciclagem. Existe o consórcio, né, do Rio Tietê, Paraná, e justamente para tirar os resíduos da construção. É tão importante, a gente fala de meio ambiente, a gente fala de sustentabilidade, então é importante que tenhamos esse olhar. E aí, como vocês mesmos falaram, tem muita água, você falou de Dois Córregos, né? Uma região maravilhosa, que tem uma natureza maravilhosa, um turismo para ser explorado, a gente vê que também sofre com cheias, sofre com inundações, a gente viu que no começo do ano, né, mais de 500 casas foram atingidas. E no meu mandato, no próximo mandato, eu quero trabalhar essas questões e também quero trabalhar a questão da infraestrutura da saúde. Digitalização de UBS, prontuário eletrônico, tudo para dar acesso, coisa que hoje o cidadão de Jaú, de Dois Córregos, de Barra Bonita, de toda essa região, não possui. A gente vê a grande dificuldade do acesso, a grande dificuldade para cirurgias eletivas, para exames. Então, assim, Jaú, que é a cidade do 15 de Jaú, que eu conheço bem. Quando eu era pequena, eu ia para uma fazenda aí que chamava São Benedito. Eu andava, corria, brincava pelos cafezais. E é uma região maravilhosa. É a cidade da Terra Roxa, fértil. É um lugar
é o lugar do Frei Galvão. Eu fui já na casa do Frei Galvão e realmente é um encanto. Olha, acabou meu tempo de novo. Vamos lá, pode concluir. Não, é muito interessante, assim, porque a gente vê que você disse, é uma cidade que está bem no centro, ela tem tanta vantagem, o que a gente precisa fazer para tornar Jaú de novo competitiva? Né? De novo com essa pujança. Mas vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Olha, a próxima pergunta, ela fala a respeito, a senhora está em campanha, a senhora é candidata a deputada federal, já pleiteou aí esse cargo de deputada federal, mas quais são as áreas que a senhora vai empregar as verbas das suas emendas parlamentares? Olha, só para também deixar claro, todo parlamentar, todo deputado federal, eu acho que é bom que o cidadão de Jaú e de toda a região, também Dois Córregos, saiba. Todo deputado federal, todo senador, pode destinar mais ou menos 16 milhões por ano. Né? Então, e 50% desse valor tem que ser destinado para a área da saúde obrigatoriamente. No meu caso, mais de 90% das minhas verbas foram destinadas, no meu mandato, aliás, para a área da saúde, não só por causa do Covid, mas é uma área que realmente a população tem acesso, né? E eu vou continuar nessa atuada. Nós do Novo, e o meu gabinete especificamente, a gente abre um processo de seleção de emendas, né? Até para que outras entidades e outros municípios, que às vezes, por exemplo, eu nasci em São Paulo capital, mas eu tenho responsabilidade com todo o estado de São Paulo, né? Então eu abro uma seleção de emendas para que todos entrem lá, mandem seus projetos, os hospitais, inclusive, que eu citei, da região de Jaú, que são referências, sempre estão no meu gabinete. Nós brigamos muito para que as emendas da bancada paulista fossem destinadas para os hospitais e para estes hospitais especificamente de Jaú também. Existe, no caso, dentro dessa seleção, o objetivo é dar oportunidade para que todos possam mostrar quais são as suas prioridades, quais são os seus projetos e, através de critérios técnicos, qual é a população atingida, qual é a perenidade do projeto, isso é levado em conta, né? Então, eu acho que a gente tem um compromisso muito claro com a manutenção da região para que possa gerar empregos sem depender tanto de emenda parlamentar, sem depender tanto de pedir dinheiro para a União. O dinheiro do município tem que ficar no município. Todo cidadão, seja de Jaú, seja de São Paulo, seja de Campinas ou qualquer outra região, tem os mesmos direitos. E a gente tem que valorizar qual a riqueza da região, todas essas que a gente já falou de Jaú. Toda a questão da indústria, a questão da hidrovia, a questão dos problemas que são inerentes, né? A gente falou da saúde, a gente falou das enchentes. Então, é muito importante que no meu próximo mandato eu possa dar continuidade a ter essa visão, a brigar para que as verbas de Jaú fiquem em Jaú, a brigar que as verbas de todo o estado de São Paulo fiquem em São Paulo, a continuar brigando por uma melhoria do SUS. Eu sou autora da lei da telemedicina e da telesaúde, aquela que permitiu que tivesse consultas durante a pandemia, mesmo sem as pessoas saírem de casa e mesmo sem ter médico nos hospitais. Essa lei foi muito importante e será importante para viabilizar o SUS, para tornar o SUS sustentável, para dar acesso à saúde de qualidade, coisa que hoje não temos. Por isso eu quero continuar a exercer o meu mandato. Eu queria pedir que vocês pesquisassem, olhassem o meu trabalho e fizessem seus questionamentos. O meu gabinete está sempre aberto. Adri Ventura SP. E quais as principais reformas que a Câmara deveria propor para a próxima legislatura, na sua opinião? Nossa Senhora, tem tanta reforma, Ricardo. Vamos lá. Olha, na minha visão, nós temos algumas reformas. A primeira, política, tá? Política, porque nós temos que rediscutir o modus operandi de como a política é engendrada. A gente vê hoje, né, um presidencialismo de coalizão, onde você vê parlamentares que muitas vezes não representam a sua vontade, o que acha, representa um acordão que é feito, seja para a distribuição de emendas, seja para
interesses de poucos. Esse é o ponto número 1. Então, a reforma política é necessária para que, inclusive, o cidadão se sinta mais representado. Então, é importante, eu briguei muito pelo voto distrital. Voto distrital quer dizer que na região de Jaú e toda a região, Dois Córregos, Barra Bonita e tudo mais, vocês teriam um representante mais próximo. Então, o voto distrital é importantíssimo para que o representante, no caso de um deputado federal que vive em Brasília, como é o meu caso, esteja mais próximo da região. Segunda reforma, tributária. Nós vivemos no manicômio tributário, a gente sabe qual que é a dificuldade de uma pessoa ter um negócio, gerar emprego. A gente gasta mais tempo com contador e com um monte de loucuras tributárias, que você passa mais tempo fazendo conta e não sabendo o que vai pagar, do que propriamente cuidando do seu negócio. Essa reforma tem que caminhar. A carga tributária do Brasil é uma das mais elevadas do mundo, e a gente não tem isso de retorno em serviços bons, nem de saúde, nem de educação. A outra reforma, a reforma administrativa. A gente tem um Estado inchado, a gente tem um Estado que poderia produzir mais e não produz. Então, a gente tem sim que trazer eficiência ao Estado. Não faz sentido um cidadão do nosso Estado, de Jaú, ficar anos numa fila esperando uma cirurgia eletiva. Tem um ensino de péssima qualidade. Tem escola pública que não está lá aberta para dar aula, para dar um prato de comida, para acolher, para tirar as crianças das ruas. Nós temos sim que ter uma reforma também que preste um melhor serviço de segurança. Hoje as pessoas têm medo. Hoje as pessoas de bem ficam trancadas em casa, porque a bandidagem está na rua. Então, os impostos que a gente recolhe têm que retornar sim para o cidadão, para todos os serviços essenciais para ele. Saúde, segurança e educação. E isso nós temos falhado. Nós temos falhado sim. Um país tão rico e deixa tanta gente passar fome. Um país tão rico que tem tanto desemprego. Nós temos que discutir, sim, como as coisas funcionam, como o dinheiro é distribuído e como esse dinheiro tem que voltar para o município. Então, é muito importante que a gente cuide dessas reformas. A gente precisa rediscutir quais são as nossas prioridades de fato e mandar dinheiro para essas prioridades. Porque a gente vê muito dinheiro sendo jogado fora para nada. A gente vê muita coisa boa que funciona, que é destruída pelo sucessor político, simplesmente porque não foi ele que criou. E isso é criminoso com o dinheiro da população e do pagador de imposto. Essa é a candidata a deputada federal, Adriana Ventura, do Partido Novo, hoje entrevistada do nosso Momento Político, que destaca: olha, a candidata, a senhora eleita, quais os investimentos em infraestrutura que a senhora acredita ser importante, principalmente para a nossa região aqui de Dois Córregos? Olha, falando de infraestrutura especificamente, a gente já estava falando da enchente, né? Eu volto a frisar que eu tenho dobradinha com o doutor Paulo Miras, que é de Jaú, né? Então, ele sempre fala das inundações, tudo que precisa ser feito para esse problema diminuir. Então, esse eu acho que é um ponto importante. E puxando um pouco para a minha área, né, que eu estou trabalhando na parte de digitalização de saúde. Eu estou num trabalho sério e meu objetivo é digitalizar as unidades básicas de saúde. Para quê? Para que o cidadão seja bem acolhido, faça seus exames no menor tempo possível. Você sabe que existe, inclusive, para quem não sabe o que quer dizer isso, né? Porque as pessoas falam: o que ela está falando de digitalização da saúde? Muitas vezes, a questão a telesaúde, a telemedicina, traz consigo toda a parte de inovação e tecnologia que é tão necessária para reduzir fila, tão necessária para dar rapidez aos atendimentos, né? Em outros países, como o Canadá, Inglaterra principalmente, que o SUS se inspirou, né, que é um sistema universal, nós temos que as pessoas, muitas vezes, quando fazem a primeira consulta à distância, porque daí o médico já pede todos os seus exames, e quando ele vai presencialmente, ele já leva todos os exames. Diferentemente daqui, que você vai ali, depois você espera meses para ir, faz seus exames depois de meses, na hora de retornar, são meses, e nisso o tempo já passou. Então, o que eu quero fazer? Eu quero seguir o exemplo de uma unidade básica de saúde piloto de telemedicina, onde a pessoa chega, se cadastra, já tem ali, dentro da triagem, já vê quais são os exames que vai fazer na hora, 15 minutos depois já está com esses exames. Eu quero que vocês pesquisem.
Unidade Básica de Saúde de Cristalina, porque a ideia era replicar essa digitalização para todas as UBSs. Porque daí a pessoa já sai dali com os seus exames feitos, já é direcionado para um especialista, ali consegue inclusive atender com o especialista, porque a gente sabe que o grande problema dos municípios hoje é que não temos especialistas nos municípios. Então, com isso também, você pode se consultar com especialistas em outros estados, em outros municípios. Eu, por exemplo, presenciei consultas com especialistas de oftalmologia. Então, o médico estava no Rio de Janeiro, o paciente estava em Cristalina, no estado de Goiás, gente, no meio do nada. Era só terra ali, não é uma cidade grande. Então, é muito interessante ver como essa digitalização de saúde ajuda. A outra coisa que eu quero trabalhar, eu sou relatora do prontuário eletrônico. A gente precisa parar com tanto papel, a gente precisa ter informação clara, né? Tanto da medicação, como também dos exames, como também de tudo que a pessoa fez, para a pessoa não ficar, você já fez esse exame? Não lembro. Então tá tudo ali na ficha única do paciente, todos vão ter acesso. Então essa é minha batalha, além do combate à corrupção, que eu sou uma ferrenha defensora do fim do foro privilegiado e da prisão após condenação em segunda instância. Candidata a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo. Agora, depois da vinheta, ela tem 2 minutos para suas considerações finais. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidata, a senhora tem 2 minutos para as considerações finais deste quadro. Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês do Portal RC1, você, Ricardo, por esse momento político. É um prazer poder falar aqui para a cidade de Jaú. Eu queria pedir que vocês me conheçam, vocês da cidade de... Pesquisem o que eu fiz, pesquisem as pautas que eu batalhei, né? Isso não é um projeto pessoal meu. Como eu disse, eu abri mão de todos os meus privilégios políticos. Eu moro numa kitnet alugada, eu sou a deputada mais econômica do Congresso. Eu sozinha economizei 6 milhões de reais. Meu projeto é para um país melhor, um país onde todos tenham voz, um país que a gente deixe para os nossos filhos, para os nossos netos. E a gente pode fazer a diferença na política brasileira. A gente pode ter um país melhor, que tenha desenvolvimento sustentável, que a gente tenha melhoria do ambiente econômico, que a gente tenha emprego, que a gente pague menos imposto, que a gente tenha segurança, que a gente tenha educação de qualidade. É essa a minha luta. E se vocês verem os projetos que eu aprovei, 10 projetos na Câmara dos Deputados, verifiquem, porque estão todos nesta linha. Projetos importantes eu aprovei. E quero continuar lutando contra o sistema que me irrita, contra o sistema corrupto, contra o sistema onde tira de quem não tem para dar para quem já tem muito. Então, vejam a minha história. Eu prefiro que vocês olhem o que eu fiz, olhem ao longo desses 4 anos o que eu deixei. Minhas redes é @AdriVenturaSP, meu nome é Adriana Ventura, meu número é 3030. Quero pedir, por favor, que vocês me conhecendo, vocês gostando de mim, vocês divulguem o meu trabalho. Porque é importante que tenhamos pessoas comprometidas com o bem público, com os municípios, e que não pensem nesta eleição, que pensem nas próximas gerações. Então, vejam o meu perfil e escolham bons candidatos. E pesquisem também, por favor, o meu candidato a deputado estadual, Dr. Paulo Miras, que é de Jaú, que é da região, é um médico que luta muito pela melhoria de tudo isso que eu falei. Então, muito obrigada a vocês e é um prazer estar aqui. Eu estou à disposição no gabinete 802. Obrigada, candidata. Mais uma vez, o Portal RC1 agradece a participação da candidata a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo, que se propôs a nos atender e, claro, espero que também as questões respondidas aqui tenham te ajudado, você, telespectador do nosso Portal RC1, você, ouvinte da Rádio Cultura, as questões que foram elaboradas pelos jornalistas aqui do nosso Portal RC1. Candidata, mais uma vez, obrigado, desejo boa sorte. Muito obrigada, um prazer estar aqui, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia.